Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a minha mestra amada, Mônica Oliveira. É um prazer, uma honra tão grande, uma alegria que transborda aqui em mim de estar ao lado dela. Em nós, né? Em nós. Que trouxe uma guiança muito linda para o meu caminho, né? E quantas curas e quantas coisas foram vividas. Então, eu quero pedir para a Mônica contar um pouquinho para vocês também, porque ela também transformou a vida dela, né? Como tudo começou lá quase 30 anos atrás, né, Mônica? Você tem umas 3 horas? Não, para um resumidinho para a gente falar hoje sobre alegria, sobre virtude, sobre tudo isso que a Mônica reverbera, né? E que traz a gente para essa clareza, essa consciência para a gente reverberar também. Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho também de que lá atrás ela também não era quem ela é hoje, né? E que tudo tem um ponto para começar. É verdade. Né? De virada. É verdade. Então, posso começar? Pode, do jeito que você sentir. Então, olá vocês. Meu coração está em festa também. Foi muito bonito esse convite e eu honro muito, né? Viviane, coisa linda, né? Quando a gente tem essa parceria no universo. Isso. E os encontros, né? Exatamente. Então, isso é muito bonito. Então, como aconteceu comigo? Vou tentar contar uma história enorme em alguns minutinhos. Mas quem quiser depois, a gente vai mostrar o livro dela, vocês podem ler a história todinha. Ah, também, é esse aqui. Aí, ó. A Cura pelo Amor. Toda a fofoca tá aqui. E a fofoca é boa, viu? Eu engoli o livro. É toda a minha história, mas também depoimentos das pessoas do mundo todo, e isso foi bem legal, né? Então, vamos lá, como é que todo mundo começa as histórias? Quando eu era pequenininha, então, desde pequena, eu sentia que existia algo mais. Que não era só isso, que existiam outras dimensões, e eu tinha assim, uma conexão fortíssima com tudo o que era divino. E nessa época, eu me conectava muito com Jesus, porque aquela força, né, que o único mestre que eu conhecia era Jesus. Mas olha que maravilha, né? Que minha mãe, ela me levava na igreja, depois via filmes da Sexta-feira da Paixão, eu ficava impressionada, falava assim, como um homem que fez tantas coisas boas foi crucificado, o que aconteceu, né? E eu nunca fui muito religiosa, não. Eu passei na minha vida assim, estudando todas as religiões, que é justamente como se ligar a esse divino. Porque onde tem coisas boas, é ali que eu estou no meu coração, né? Mas só para vocês entenderem, eu me conectava assim, com Jesus nas montanhas, ou dando palestras ali, ao ar livre. Imagina, não tinha microfone, não tinha internet, não tinha nada disso. E ele é o homem mais falado, né? Então, uma coisa tão forte. E essa luz, essa força, eu acredito que todos nós tenhamos. E aí, depois eu conheci tantos outros mestres, né? Como Buda, como Yogananda, ou todos os mestres que vieram na minha vida, inclusive mestres encarnados aqui, né? Como de Oralha. Sim. Então, o que aconteceu? Com a minha sensitividade, eu pensava, o mundo precisa ser melhor. Porque as pessoas precisam se conectar, elas precisam se confraternizar, uma precisa ajudar a outra. Como é isso? Nada a ver com religião, e sim a ver com humanidade, com ser verdadeiramente humano, né? Então, esse foi o meu primeiro pensamento nessa caminhada. E aí, resumindo a história, eu queria salvar o mundo. Então, o arquétipo da salvadora estava comigo. Eu conheço muitas pessoas que têm esse arquétipo, né? Salvar o mundo, e aí botei o mundo dentro de mim, o sofrimento do mundo, e aí eu fiquei com asma, né? Porque o corpo gritava dizendo, Mônica, você é pequenininha, você não tem que salvar o mundo. Aí eu, né? E lá com 17 anos eu tive, além da asma, um peso nas costas.
E esse peso me fez ter muitos problemas, né? Que saíram 3 vértebras do lugar. Foi terrível, fiquei sem andar e tudo. E aí eu fui fazer tratamento de fisioterapia. Fiz 3 anos de fisioterapia e decidi ser fisioterapeuta. Para quê? Para me curar, né? Para me autocurar, que eu pensei, tem que fazer alguma coisa que possa me melhorar, né? E aí, fazendo a fisioterapia, eu já comecei a assim, trilhar muitos caminhos interessantes do ser humano, né? Até que eu comecei a trabalhar em CTI. Eu trabalhei 17 anos como fisioterapeuta. 17. Caramba. E em CTI, o paciente estava em coma e eu pensava assim, onde ele está? Ele nem foi para outra dimensão e também não está aqui, 3 meses lá parado. Onde é que está esse espírito? Onde é que está essa pessoa? Será que ele se comunica com a gente? E aí, um dia eu fiquei assim um pouco chateada porque toda a equipe chamava leito 1, leito 2, leito 3 e eu queria chamar seu João. Claro, pelo nome. Senhora Maria, eu queria isso, né? Porque eu tinha um envolvimento. E aí, mas claro, hoje eu entendo, não estou criticando, porque a pessoa às vezes se envolve e não consegue trabalhar, mas eu me envolvi, meu coração, né? Mas não de uma forma negativa, de uma forma assim amorosa, né? Que eu quero dizer. E aí um dia eu cheguei lá e falei, olá, seu João, tudo bem? Estava em coma uns 3 meses. O que o senhor está fazendo aqui, seu João? Olha, vou fazer aqui umas manobras no senhor, eu trabalhava com fisioterapia respiratória, né? E era ali no Procardíaco, em Botafogo. Fazer umas manobras no senhor, mas me diz, seu João, o senhor não está lá na outra dimensão e nem está aqui vivendo aonde o senhor está. E por que o senhor não vai? Ou por que o senhor não volta? Eu fui fazendo o meu trabalho, conversando com ele, mas eu juro, não esperava a resposta. Imagina? Eu amo essa história. Eu não esperava a resposta e de repente eu senti como um corpo energético em mim. Hoje em dia eu sei o que é isso, hoje em dia muitas pessoas falam sobre isso. E a física quântica também fala, você está em toda parte, né? E muitos trabalhos hoje já seguem essa consciência. Mas, gente, isso aí foi há 30 e poucos anos atrás, né? E aí eu falei para ele, onde o senhor está, né? E por que o senhor não vai ou fica? E aí ele me respondeu. Ele falou, eu não posso deixar a minha mulher aqui dessa forma que ela está, ela não sabe nada. E eu tenho medo dela ficar mal, então eu não consigo ir, mas eu preciso partir. Olha isso. Diz para ela que eu anotei tudo. E eu assim, ai meu Deus, devo estar inventando, deve ser loucura da minha cabeça. Aí tirei o estetoscópio, fui lá fora, bebi uma aguinha, aí fiquei assim, bom, isso aí é loucura da minha cabeça, deixa pra lá. Mas aí, quando chega a mulher dele, no dia seguinte, na hora da visita, eu falei, oi querida, tudo bem? E eu não sou de mentira, né? Mas eu não podia dizer, tive uma conversinha com seu marido aqui. E ele falou que escreveu alguma coisa que a pessoa pensou de mim, né? Aí eu falei, oi, tudo bem? Tive um sonho. Aí na cabeça eu falei, acordada, porque fica no lugar do sonho mesmo, né? Sim. Tive um sonho, acordada, essa noite com seu marido. E ele me disse que ele tinha escrito tudo para a senhora e tal. Eu, se fosse a senhora, procuraria. Até porque eu estava querendo saber se era verdade, se não era. Exatamente. Porque as canalizações e tudo isso, a primeira coisa eu vejo assim nos meus cursos, né? Que todos os alunos vêm dizendo, será que foi eu que criei? Será que estou recebendo mesmo? Será que isso é intuição? Será que isso é imaginação? Isso causava muitas confusões nas pessoas. Até hoje, no início dos cursos é assim. Sim, com certeza. E eu fui a primeira. Imagina. E aí ela chegou no dia seguinte. Gente, que alegria que eu tive. Chegou no dia seguinte com um caderninho lá. Era um caderninho preto escrito caderno de ouro, livro de ouro, uma coisa assim. Com tudo escrito. A senha do banco,
o advogado que ela tinha que chamar, porque ele era advogado, tudo, onde que ele tinha dinheiro, o que ela tinha que fazer, e o seguro de vida dele e tal, né? E aí ela, minha filha, que maravilha e tal. E eu pensando, que maravilha, digo eu que não tô Exatamente. Porque esse foi o primeiro, né? E aí, 2 dias depois, ele partiu para outra dimensão. E isso foi uma prova para mim, né? E uma outra história, que eu não vou me alongar aqui, mas é só para vocês não pensarem que todos têm a comunicação e partem para outra dimensão. Porque essa comunicação, o falar da sua alma, o se expressar, o colocar ali o seu propósito do momento, né, que nós temos o propósito, faz com que sua vida mude, né? A consciência faz com que sua vida mude. Então, eu tive casos também daqueles que, após a consciência, voltaram para a vida, porque iriam morrer, né? Então, esse caso bem resumido, porque, claro, no livro tem as fofocas todas. Tem, leiam, gente. Mas esse caso bem resumido é que um homem tinha tido uma outra mulher, mas era numa época que o casal estava separado, eles se separaram 3 meses, e aí ele teve um caso com uma outra mulher, e ele engravidou. E ele não teve coragem de contar para a mulher dele que ela era muito ciumenta, mas eles estavam separados. E aí voltaram e ele não falou. E ele assumiu a filha. 20 anos depois, a mulher descobriu, as filhas descobriram que ele sustentava uma menina quase da mesma idade das filhas, né? Mais velha do que as filhas, né? E aí a mulher ficou com um ódio mortal dele, aí botou as filhas contra ele, que não seria legal. É tão bom, né? Separar as coisas, filhos são filhos, né? Então a relação da mulher com o homem é da mulher com o homem. Nunca botar seu filho no meio da sua briga, porque isso atrapalha tanto, né? Mas aí aconteceu e ele ficou tão mal, e aí ela botou ele para fora de casa, as filhas deixaram de falar com ele, e aí ele ficou num apartamento meio escuro, se culpando, pegou pneumonia, pegou infecção hospitalar e estava lá em coma. Imagina? Aí eu perguntei para ele, né? Olá, seu Pedro, como é que você está? E ele falou, eu falei, o que o senhor quer? Porque eu sentia que ele tinha que voltar, ele era 10 anos mais novo que eu hoje, né? O que o senhor quer? E ele falou, quero perdão da minha mulher e das minhas filhas. Olha isso. Só que eu quero morrer se eu não puder voltar para elas. Olha isso. Como é que o corpo escuta a tristeza, escuta tudo isso, né? Que a doença é um caminho para a cura, né? Exatamente. A cura das emoções, do pensamento e tudo isso é um chamado, não é uma punição, né? E aí eu falei o quê? Com as filhas quando chegaram? Sonhei com o papai. Sonhei acordada, mas acordada eu não falava, né? Sonhei com o papai. E ele pedia perdão e tal, porque eu não sabia direito o que tinha acontecido. Aí elas me contaram e eu falei, fala com ele. Aí elas falaram, papai, a gente não tem que te perdoar, é você que tem que perdoar a gente, porque nós fomos muito grosseiras, muito, né, a sua história com a mamãe, com a mamãe, que não sei o que lá. Eu já senti que ele foi se iluminando, assim, sabe? Aí só podia 2 em 2, aí desceram as 2 e veio a ex-mulher, né? Aí as filhas contaram pra ela, tal, aí quando a ex-mulher chega, aí ela fala, você acha que ele escuta? Ela, assim, meio... Durona. Ariana. Foguenta, sabe? Foguenta. Você acha que ele escuta? Aí eu falei, eu creio que sim, eu já tive várias experiências, você pode falar. Aí ela falou, benzinho, se você acordar e voltar, você pode voltar para casa. Olha isso. A gente bota uma pedra nisso, isso fica no passado. Mas ela disse assim, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu também tive um caso. Naquela época. Claro, né? Gente! Pô, mas ela acabou tanto com ele. Olha, eu vi a hora dele levantado ali do coma. Gente, sensacional. Então, essa comunicação... E aí ele voltou. Depois eu fui lá ver o raio-x dele, o pulmão já estava melhor,
E aí os médicos dizendo, olha, ele está reagindo e tal, e voltou para essa família. Então, assim, a partir dessa experiência, aí eu fui convidada para ir num centro kardecista, porque falasse, Mônica, você é... Porque sensitividade antigamente era só mediunidade, não era a sensitividade para você trabalhar com a pessoa, como terapia, era só mediunidade naquela época, né? Mas aí eu fui e, por incrível que pareça, no primeiro dia já me chamaram para trabalhar na mesa lá do kardecismo. Aí eu fiquei 7 anos, um ciclo. Psicografias, psicofonias, dava passe, fazia tudo isso. E um dia eu fiz uma pergunta, né? Porque tinha uma senhora que estava lá, nesses 7 anos, ela tinha sempre depressão. Aí a gente fazia como desobsessão e tal, né? E aí ela ficava ótima, tempinho depois ela voltava. E tinham outras energias intrusas. Aí um dia a gente estava lendo lá, porque sempre a gente estudava antes, né? Kardec, esse francês, matemático, cientista, né, que não acreditava em nada, né? Uhum. E depois começou a acreditar. Aí eu estava lendo que ele falou, qualquer energia intrusa, qualquer situação numa pessoa só acontece por afinidade. Então, afinidade é tudo aquilo que você sente, né? A sua emoção, seu pensamento, são as informações que nós emanamos para o universo. Sim. Né? E aí eu parei e pensei, então por que essa moça que vem aqui 7 anos e diz, não posso deixar de vir ao centro, por que ela tem essa afinidade, essa atração com essas energias intrusas? Há 7 anos a gente tem que limpar. Então a gente ajudava muito mais os irmãos lá do que ela. Sim. Porque ela não tomava consciência para mudar a causa daquilo, né? Aí eu parei, aí eu falei, deve ter uma forma de trabalhar a causa. A causa dessas emoções, essa afinidade. Aí eu perguntei para a dirigente da mesa, né? Eu era bem novinha, eu era mais novinha da mesa, isso já tem muitos e muitos anos, né? Aí eu perguntei, ela falou, minha filha, não tem como a gente mudar aqui, né? Trabalhar a causa e tal. Mas é bonita a sua pergunta. Mas o Kardec não escreveu como fazer isso. Aí eu falei, tá bom então. Aí recebi uma psicografia, que agora que é o ponto, né? Que sim, existia uma forma de trabalhar a causa, que eu iria encontrar um xamã em pouco tempo e que eu desenvolveria um trabalho que seria terapêutico e não religioso e que trabalharia nessa causa, justamente nessa afinidade, que espalharia para o mundo todo. Aí eu... Lindo demais. Não tinha nem ido ali em Pernambuco ainda, vou pro mundo todo, né? Não tinha nada. E, gente, foi exatamente isso. Encontrei o xamã, Aloísio, que hoje é o Diorale, né? Eu encontrei ele, a minha mente não entendia que era ele, a pessoa. Eu já tinha esquecido, sabe? Tinha uma coisa assim que... Mas a minha alma, quando eu fechava os olhos, eu sabia que era ele. Mas eu não queria largar, depois de 17 anos de fisioterapia, que eu amava, não queria largar essa profissão de jeito nenhum, né? Mas ele olhou para mim e ele tinha recebido uma mensagem que ele encontraria uma pessoa que transformaria o trabalho dele, um trabalho acessível ao mundo, porque o próprio xamã, ele metia medo, ele misturava, ele não tinha um curso terapêutico, ele não tinha uma técnica terapêutica, nada disso. Foi tudo, né? Intuitivo, né? Tudo intuitivo, ele era um alquimista e tal, né? E aí, para resumir, eu estava lá no meio de 40 pessoas, aí ele olhou para mim assim e falou assim, um de vocês vai canalizar uma mensagem de um guardião que está aí, energético, né? E aí eu pensei com a minha mente racional, tadinha, limitadinha, né? Eu pensei, eu é que não sou, porque eu ainda estava na ideia do kardecismo, que não pode canalizar fora do centro, aquelas coisas, né? Eu é que não sou. Aí ele só olhou para mim e piscou o olho. Eu levantei e comecei a dar uma mensagem. E eu observava o meu corpo e a minha boca falando.
E foi tão forte em mim, eu senti aquela luz toda dos guardiões ali, sabe? E aí, a partir daquele momento, ele falou, senta aqui, meu anjo. Nunca mais eu saí até o dia que ele partiu. Ele partiu em 2002 e ele já sabia que ele ia partir, né? Que o propósito dele estava feito. E aí desenvolvi o curso do Fogo Sagrado Alimento Energético e que foi para mim maravilhoso. Depois os desdobramentos, a terapia transdimensional, que a Vivi está fazendo tanto também, né? Que é maravilhoso. E trabalho com casais, com crianças, e só resultados, e aí os países foram se abrindo. Primeiro, na hora que ele partiu, eu posso falar, ele morreu e ficou em toda parte, né? Sim, que ele agora é o guardião da dimensão de luz e a cartinha dele sai o tempo todo. Então, depois que ele foi, aí a Alemanha me chamou, aí pessoas na Alemanha, aí comecei a dar um curso na Alemanha, já estava dando curso aqui em 1998, depois a Áustria, depois a Itália, depois França, Espanha foi antes, e assim por diante, né? Aí a equipe, né, também trabalhando em outros lugares, a minha irmã, por exemplo, na Bélgica, ela vai para mais lugares, mais países ainda. Querida Desirê. Então, aquela psicografia estava certa. Então, o que a gente precisa? De muita alegria. Muita. E alegria não é rir e ficar rindo ou ver uma comédia. Alegria não é estar ali somente, tô feliz agora. Não. É ter uma alegria de alma, uma alegria de poder passar pelos processos da sua vida. É a felicidade, é um sentimento. Eu estou feliz apesar de. E aí, eu caminhei aí nessa trilha, né, linda, né, e onde estava sempre o sol, né, porque é a luz, o amor, as virtudes. Então, em busca das virtudes, encontrei muitas pessoas, mas Encontrou e espalhou para quantas pessoas, exatamente, né? Quantos alunos, quantos seres às terças-feiras, você fazendo a sua palestra, você toca os corações, né? Há 25 anos, toda terça-feira, vai ter assunto assim, Exatamente. E são assuntos muito importantes. Eu já falei no Deck Talk aqui, inclusive, sobre assuntos que você falou ali. Né? Da importância da gente estar sempre se olhando, sempre se equilibrando, né? Seja quem não tem não tem alguém para fazer ou não quer fazer com alguém, até um autoalinhamento gravado que a própria pessoa faça com ela vai ficar bem, né? E é isso que você passa ali. Só depende de si, só depende de querer, né? Exatamente. E esse trabalho da Transdimensional, fala um pouquinho dele, porque quase ninguém conhece, gente. É um trabalho muito incrível. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui no Rio. Aqui no Rio, muitas pessoas não conhecem. Lá fora eu sei que você expande. Inclusive tem uma outra coisa que eu acho importante também a gente falar, né, dos médicos alemães. Também. Estão todos no livro aqui. Se especializando né, no trabalho, no alinhamento, para poder ter essa leitura. Exatamente. Também, a importância disso, né? E a Transdimensional, por ser um trabalho em grupo, as pessoas sempre perguntam assim, mas é igual uma constelação? Aí eu explico o que é. Toda vez eu vou pedir a Mônica, que está aqui, que canalizou esse processo, que em vez de alinhar uma pessoa, faz um grupo inteiro, e é um processo lindo, ela falar um pouquinho sobre ele, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais também, através de quem trouxe isso pra gente. Então, primeiro foi Fogo Sagrado Alimento Energético, né? Então, era uma consulta individual e compreendendo, né, Vivi, que nós temos várias partes, né? São várias roupas que vestimos, né? Aí, de repente, lá você teve uma experiência que seu pai foi embora, te abandonou. Aí você veste a roupa da abandonada. Aí você foi falar em público, aí, de repente, a sua calça rasgou, aí todo mundo riu de você e disse que você era horrível nisso. Aí você veste, eu não sei falar em público. Nunca mais sobe. Não, nunca mais fala em público. As coisas boas também que acontecem, todos os registros, né? De repente alguém diz, nossa, você é tão amoroso, simpática e tal. Aí você coloca aquela roupa, né? Então a nossa personalidade vai se fazendo conforme as nossas experiências.
E cada experiência que nós temos fica registrada em nós. Aí lá dentro de nós começa a acontecer assim como num teatro, né? De todas essas pequenas partes nossas. Então, muita gente diz assim, eu quero um relacionamento legal, um amor e tal. Só que essa parte que ela diz, eu quero, desejo, né? Não, pode não estar alinhada. Alinhada quer dizer que tem que estar tudo na mesma linha para poder emanar a informação certa para o universo, né? Pode não estar alinhada com um desses pequenos eus dentro da pessoa que diz, simplesmente, eu já sofri muito em relacionamento. E eu não quero mais sofrer. Ou então a pessoa diz assim, primeiro eu tenho que ver meu trabalho, organiza. Ensinando a Deus a organizar as coisas, né? Olha, Deus, primeiro eu quero ver meu trabalho que é mais importante para mim, e depois eu vou querer um amor, quer dizer, atrapalha tudo. Deixa que tudo seja a vossa vontade, né? O universo está aí para fazer um movimento. Aí se a pessoa por dentro diz, eu não quero porque já sofri muito, mas da boca para fora ela diz, eu quero muito. Aí entra em conflito e aí acontece um bloqueio, ele sabota, né? Um sabotador que não vai deixar a pessoa conseguir até que ela alinhe esses corpos, né? Então eu atendi uma moça que atendi com a técnica individual do fogo sagrado alimento energético, né? Que eu já estava bem dentro ali, eu já tinha sistematizado de uma forma terapêutica e tal. Já tinha ido para a Alemanha também, sido convidada. E aí, essa moça, ela tinha o seguinte caso. Ela tinha um currículo maravilhoso. E ela colocava o currículo dela em todas as empresas, mas todo mundo dizia assim, você é ótima, tal, mas alguma informação não verbal ali, que não estava nem no currículo, nem nas coisas que ela falava, passava para ele. E aí, para eles, né? Então, ninguém chamava essa moça para trabalhar. Um currículo maravilhoso. Aí, ela foi fazer um atendimento comigo, né? E eu percebi, assim, resumindo, eu percebi que tinha uma parte dela que queria muito trabalhar, né? Estava triste porque não conseguia um emprego. Mas, essa outra parte dela, porque nós temos, como eu já falei, esses pequenos eus, né? Que atuam dentro de nós. Então, tinha uma parte dela que não estava alinhada, porque ela queria ser chefe de uma empresa. Ela não queria ficar submissa a um chefe, a uma equipe. Então, assim, eu quero trabalhar, eu quero ter um chefe, mas aí, lá dentro dela, não, eu quero montar minha empresa. Só que ela tinha necessidade de ter um trabalho para juntar o dinheiro dela para abrir a empresa dela, né? Para pagar as contas dela e tal. Mas os sabotadores internos dela, né? Que são pequenos eus nossos, cada um fala uma coisa, né? Não deixavam isso acontecer. É como numa dieta, né? Que você fala, a partir de hoje eu vou emagrecer, vou fazer dieta. Aí chega um outro eu seu e fala, 2 dias depois, pra que fazer dieta? A vida já tá tão chata. Então é como assim, várias pequenas pessoas dentro de você, né? Eu falo pequenas porque nós temos o eu maior, né? Uhum. Então, a nossa personalidade, ela é feita dessas pequenas partes, vamos dizer assim. Tem várias formas de falar, né? E aí, essas pequenas pessoas dentro de você estão ali te boicotando o tempo todo. Não, eu prefiro comer coisas gostosas do que ficar magra, por exemplo. Uhum. Né? Só mais um diazinho. Então, a gente está sempre nesses conflitos e por isso muitas coisas que nós não conseguimos fazer ginástica, né? Sei lá, escrever um livro, fazer todas essas coisas, o que acontece é que a gente quer fazer, mas não faz porque o nosso sistema não deixa. E olhando para essa pessoa, essa cliente, ela começou a dizer, tem partes de mim que quer, tem parte de mim que não quer, né? Depois eu falando para ela, né? Porque eu canalizei na consulta individual a parte que queria o trabalho,
mas canalizei também a parte que disse eu não vou trabalhar para empresa nenhuma, porque eu sou chefe, dentro da mesma pessoa. E naquele dia, isso acho que 2002, naquele dia eu decidi fazer uma experiência, como a Vivi falou, toda terça-feira eu abro para grupos, né? Eu abro para quem quiser vir, pessoas de todo lugar, não precisa ser de curso, de nada disso, é só para conhecer, ou para fazer fogueira, agora, maravilhoso, né? Uma troca linda. Ou para fazer a transdimensional, cada terça-feira é uma coisa, né? E aí veio esse grupo da terça-feira, aquele grupo tinha umas 60 pessoas, mais ou menos, era no começo até, né? E aí eu falei, gente, queria fazer uma experiência, estou pensando em desenvolver um trabalho e eu quero muito que vocês possam me ajudar nesse desenvolvimento. Porque tudo que a gente faz antes tem um sonho, né? Tem uma inspiração. Mas para botar ali na prática, né? Tem pessoas que falam assim, esse trabalho é lindo, poxa, incrível, mas não imagina o quanto até chegar no trabalho na terapia transdimensional que existe hoje, né? Sim. Que muita gente, tem regra isso, regra aquilo. Claro, eu fiz tantas experiências e vi o que não dá certo. Exatamente. E o que dá certo, né? Então, aí foi a coisa mais linda. Apesar de alguns contratempos, porque era a primeira vez que eu estava fazendo, eu entendi que dava para fazer dessa forma. Você enxergar, por exemplo, aquela moça enxergava a parte dela que dizia, eu não quero trabalhar para empresa nenhuma, não quero ser chefe. Aí a outra falava, mas eu preciso ganhar dinheiro. Então era assim, era como um teatro, sabe? Aí tinha ela, criança, dizendo, quando eu crescer eu vou ser alguma coisa muito legal. Então, sabe? E toda essa mistura de emoções e pensamentos e desejos e frustrações estavam bem ali na frente dela. Como no teatro. É um teatro da vida interior. Das partes dela, de como ela funcionava. E aí, olhando para essas partes, que eu criei aquele momento de passeio consciente. Né? Você sabe bem que é isso. Exatamente. Aí a gente pega assim, no ombro da pessoa, apoia, né? E vai com ela só para olhar aquele teatro espontâneo que está acontecendo ali. Eu chamo de teatro, mas eu sempre tomo cuidado para a pessoa não pensar que é uma invenção, porque não é. A terapia transdimensional está dentro da lei da sincronicidade, que é linda, a lei da atração, da ressonância. E outra coisa que é mais linda, né, que você sabe o que é que cada pessoa que eu escolho como dirigente da terapia transdimensional, ou a Vivi quando ela está fazendo a dela, né, escolhe para fazer um corpo energético, quer dizer, um papel, uma emoção, um pensamento, tem a ver com aquela pessoa, porque pela lei da atração, da sincronicidade, da ressonância, a gente acerta. Exatamente. E não é através da mente, é assim, é algo que nos conduz. E a próprio eu superior da pessoa é como se ele estivesse dizendo assim, eu! A gente não sabe nada do que está acontecendo ali na vida da pessoa, então a gente vai lá e escolhe aquela pessoa para fazer aquela raiva, né, que a pessoa tinha, porque não tinha sido reconhecido, sei lá o que, e essa pessoa olha depois e fala, meu Deus, eu tenho exatamente essa raiva que eu tinha, né? Depois ela fala, né? Então, depois desse passeio consciente, eu bato o meu tambor, né? Sempre eu tô assim, organizando e orientando as pessoas, né, para que tudo fique ali no campo direitinho. Aí eu bato o tambor 3 vezes, viu? E aí, o que acontece? Eu peço, parem, respirem. E aí nós vamos fazer o quê? Isso tudo está é a terapia individual, só que feita em grupo, do fogo sagrado e elemento energético. Então, todas as fases estão lá, né? E aí, o que acontece? As pessoas param e aí nós vamos encaminhar toda essa parte para
a dimensão de luz. Para quê? Para ser transmutado. Por que isso, gente? Porque nós temos várias faixas vibratórias. Você mesmo pode estar atuando agora numa faixa ótima, aquela faixa da compaixão, do amor, da alegria, da compreensão. Mas daqui a uma hora pode ser que você esteja aquela pessoa que está batendo, que está dizendo, julgando e tudo mais. É o seu lado mais denso. Nós somos humanos, todos nós temos, né? Sim. Ninguém gosta de mim. Aí depois você tá, eu sou maravilhosa, né? Cada pequeno eu que tem, né? Então, nós vamos encaminhar toda essa parte, cada um está nos dedos, que é o nosso código, na altura do coração, encaminha para a dimensão de luz, que nós chamamos de dimensão da consciência crística, onde tem todos os guardiões, as frequências vibratórias de cada situação aqui na Terra, que é para todos, sem nenhuma religião, só a nossa religião é o amor. Né? E aí, as pessoas sentem, essas que estão ali, aquele teatro, entre aspas, né, da vida interna, interior, elas sentem e aí elas deixam sair aquela roupa, aquela roupagem que a gente não precisa mais aqui na Terra viver na raiva, ninguém gosta de mim, só porque o pai falou, só porque a professora falou, e viver com esses, né? Então, aí, o que vem? A parte luz dessa pessoa interna, né? A parte luz de cada partezinha dela. Que foi trabalhada. E o que era raiva vira assim, se transforma numa força de construção, né? O que era tristeza se transforma num grande insight, um grande mergulho. E aí eu faço o segundo passeio consciente. É quando a pessoa começa a olhar por dentro dela na luz. Tudo harmonizado, tudo lindo. E isso é possível? É. Porque se não tivesse um bom resultado, não estaria em tantos países. Exatamente. Porque não é... E naquela época não tinha internet, eu não tinha nem telefone celular. Quando eu fui para a Alemanha, para a Áustria, para a Itália, não tinha nem telefone celular. Porque tem gente que pensa, todo mundo tem que me ver na internet só... é legal, esses meios de comunicações que a gente está fazendo aqui é maravilhoso. Mas o que leva mesmo é o seu coração, é a experiência, é um falar para o outro. Com certeza. Né? É isso que leva, né? Então a pessoa, eu faço o segundo passeio consciente, ela está vendo ela em luz, aquilo já está acontecendo ali fora, mas dentro dela também. E isso faz toda a diferença, não é? Eu fiz, uma está no meu livro, que era uma moça que não acreditava de jeito nenhum que ela pudesse engravidar. E foi a coisa mais linda, por quê? Porque ela fazia um curso da terapia transdimensional, então ela era uma das pessoas que estava fazendo o curso, mas ao mesmo tempo ela, Mônica, eu já fiz de tudo, né? E tal, e foi lindo, porque quando nós botamos ali a primeira parte, né, das partes que estavam sabotando ela de ter filhos, tinha uma parte dela que dizia assim, a minha mãe sempre dizia que deu a vida dela para os filhos, que sofreu muito, que não sei o quê. Então, essa parte estava vibrando dentro dela para ela não ter filho. E aí, depois dessa transe, aí ela olhava, é mesmo, a minha mãe dizia isso, que era alguém que estava canalizando aquela parte, né? E aí, depois que eu encaminhei tudo e que veio a parte luz, essa pessoa diz, eu não sou a minha mãe e eu vou fazer diferente, eu vou poder trabalhar, eu estou em outro tempo, eu vou e tal. Foi lindo, lindo. E no final, todos vêm, né? A gente coloca essa pessoa no centro da roda, que isso é lindo, né? E traz o corpo em luz da própria cliente, ou do próprio cliente e do grupo todo, porque é uma ressonância, e do próprio dirigente. Sim. Né? E aí tem um mantra que é a chave de acesso, né? Que o corpo em luz que vai vir, que vai dar uma mensagem, esse mantra, né? Para que essa pessoa possa utilizar essa parte, né? Esse mantra para se conectar ao corpo em luz e todo o grupo também possa utilizar. Então não muda só o cliente. Sim. Muda o grupo todo, né? E aí o que acontece? Dentro dessa pessoa ou dessas pessoas já começa a funcionar de uma maneira diferente a vida. E quem é que não quer funcionar de forma mais elevada?
Porque as frequências mais elevadas, como compaixão, amor, compreensão, né? Poder da resiliência, todas essas frequências, elas vibram de uma forma na expansão, de uma forma na prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade em tudo, no amor, nos valores e na vida, né? Na saúde. Então, quanto mais cada pessoa puder realmente ter essa, vamos dizer assim, esse upgrade, né, das emoções e elevar aquilo que está dentro, aquilo que pensa, aquilo que sente, né, as suas atitudes, seu comportamento, muito mais ela vai conquistar aquilo que ela chama de felicidade. Sim. Né? Então, a felicidade é isso mesmo. Exatamente. Gente, assim, é muito mágico ouvir ela falar, né? É uma honra muito grande, né? Poder ser canal também de um trabalho como esse, porque é um trabalho que é transformador, amoroso, e eu agradeço assim muito, muito, muito do fundo do meu coração. Hoje eu mais ouvi do que falei qualquer coisa, porque se a gente poderia ficar aqui muitas horas ouvindo ela falar, porque é muita história, muita coisa boa, e é sempre na positividade. É sempre nessa energia de levar a gente para uma vibração mais elevada, né? Que esse é o caminho. Uma vibração mais elevada, na luz, no auto-olhar, no olhar que a gente é imperfeito, no olhar que a gente precisa olhar todos os dias aquilo que a gente precisa melhorar, né? E todos os dias. O curador se cura curando. Cada vez que a gente vai ali fazer um trabalho, é alguma coisa que a gente olha e fala assim, caraca, olha aquilo ali em mim, olha. A gente também está se olhando. E é para isso que a gente veio para a Terra, senão a gente estava aqui, né? Então que a gente consiga cada vez mais emanar e vibrar amor, alegria, ser essa alegria, é o mantra do fogo sagrado, né? Todas as gravações aqui a gente faz uma alegria aqui no final, em todos os trabalhos, porque é isso, joga e fala e reverbera, que a gente lança, as palavras que a gente lança aí no universo, elas vão, né? Pelas ondas do som. A alegria de estar na Terra. De estar na né? Terra. Então eu vou pedir, não poderia ser diferente, para além dela deixar a mensagem que ela quiser, ela tocar com a gente um pouquinho esse tambor da onça, para finalizar esse encontro aqui tão especial. E eu vou pegar o meu também, gente. Como não? Maravilha! Tem uma canção que muitas pessoas conhecem, que é aquela assim, olha, que traz equilíbrio em todas as áreas. Assim, ó. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, o meu sopro e fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, o meu sopro e fogo, meu espírito. Os elementos estão aqui do nosso ladinho. Maravilhoso! Então, olha, fiquei muito feliz mesmo, muito feliz, Vivi, de participar aí do seu lindo projeto, né? E é assim, né? Se cada um fizer a sua parte, tudo acontece. Né? É isso. Então vamos o recado nessa. é esse, gente. Cada um fizer a sua parte, é exatamente isso. É isso aí. A gente consegue transformar tudo, né? Então, Da Croácia! Muito obrigada.